Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Irmãos queridos, boa tarde. Mais uma vez reunidos nesta conexão amorosa sob as bênçãos do nosso divino e amado Mestre Jesus, objetivando o estudo do Evangelho segundo a doutrina espírita e, com esse estudo, trabalhando em nós o entendimento sobre as leis da natureza e, consequentemente, a nossa transformação moral. Hoje daremos início ao estudo do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo.
Este é um mandamento maior, um mandamento fundamental, aquele que, ao observarmos, nós vamos superar todas as mazelas, todas as discórdias, todas as dores que nós sofremos aqui neste nosso planeta de provas e expiações. Este mandamento vem do Antigo Testamento, das leis mosaicas. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior. Fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos cordeiros e dos devedores. O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos cordeiros, dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas 6, 31. O reino dos céus é comparável ao rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por que me pediste?
Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus 18, 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhes: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dizemos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. Marcos, versículos 12, capítulos 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham,
haviam proposto, haviam feito do pagamento deste tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nesta pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana, ou judeus dissidentes, mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Veja-se na introdução o artigo publicando. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve a respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus, estendendo-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Meus irmãos, vimos sobre a primeira e a maior lei: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. E o segundo mandamento: amar ao teu próximo como a nós mesmos. No dia em que entendermos este mandamento, coisa que pouco e pouco, com os nossos esforços, estamos entendendo, agora mesmo, neste momento pandêmico em que estamos vivendo, é propício para que nós tiremos daí a necessidade de amar ao próximo. Quando nós vemos tantos irmãos passando necessidades básicas, em fome, nós precisamos refletir muito, porque é uma imoralidade a nossa sociedade, nós estarmos permitindo isso, quando tantos ainda vivem em opulência, irmãos nossos, filhos do mesmo Deus que nós, está passando necessidades extremas. Então os fariseus e os judeus estavam sempre a tentar Jesus, querendo que Jesus entrasse em contradição. Mas ele conhecia as suas almas, ele conhece as nossas almas, ele conhece as nossas necessidades e os nossos objetivos. Então, meus irmãos, reflitamos para que cada vez mais possamos agir com justiça,
com fraternidade.